tremenda e extraordinária. A Bíblia nos relata que Israel estava num sofrimento terrível, por causa dos filisteus. A Bíblia diz que Israel estava sofrendo demais a opressão dos filisteus, e a situação era ruim demais. Eles não conseguiam prosperar, eles não conseguiam ir para frente. Eles estavam num sofrimento tanto na vida financeira e também principalmente político, espiritual, principal. Mas observamos aqui na palavra de Deus que quando as coisas se apertavam, eles lembravam de Deus. Quando as coisas ficavam difíceis, eles recorriam a Deus. Em que sentido? A Bíblia diz que quando a coisa estava tão difícil, mas tão difícil para o lado do povo de Israel, que a Bíblia diz que eles clamaram a Deus, pedindo a Deus ajuda, socorro, alguém para que possa estar com eles, guerreando em favor deles. E a Bíblia diz que o Senhor, que o Manoá caiu na graça do Senhor juntamente com a sua esposa, e ela era estéril, e ela não podia gerar, e de repente o anjo lhe visitou e disse que ela iria ter um filho, e esse filho não seria simplesmente um qualquer, mas seria alguém escolhido da parte de Deus para salvar Israel da situação política, da situação miserável, da situação de desprezo em todas as áreas. Israel sofreu demais com o jugo dos filisteus. E a Bíblia diz que a ordem do anjo era para Manoá e também para sua esposa. A ordem é: este menino, ele será nazireu de Deus. Ele será um homem escolhido por Deus para salvar Israel, guardar Israel, proteger Israel. Ele será juiz de Israel, vai julgar as causas do povo, vai ajudar o povo. E a Bíblia aqui nos relata que este moço que foi falado através do anjo, a qual falou para Manoá juntamente com a sua esposa, que este homem, este moço não poderia tomar bebida forte e não poderia tocar em coisa imunda. Ele tinha que viver uma vida separada totalmente para Deus. E aqui diz a Bíblia que este menino nasce, e este menino desde a sua infância, desde a sua criança, dos seus primeiros passos, esse menino chamado Sansão foi instruído pelo seu pai e pela sua mãe, dizendo: meu filho, isso aqui você não pode, isso aqui também não pode, aquilo ali também não pode. Mas por que, meu pai? Todo mundo pode fazer, por que que eu não posso? Eu não entendo, eu não compreendo por quê. E ali eu fico imaginando ele indagando com seu pai, com a sua mãe, perguntando por que que ele não poderia fazer as coisas que as demais pessoas faziam. E ali o seu pai relatava: meu filho, um anjo visitou a sua mãe e disse o recado para a sua mãe. Depois o anjo apareceu novamente, porque eu não tinha visto, e o anjo falou que era para nós cuidar de você desta maneira. E é da maneira que o anjo disse, e é da maneira que a gente tem que fazer. Nada de encher a cara, nada de tocar animal morto, nada de fazer coisas que não agradam a Deus, adorar ídolos, nada disso. Você tem que viver uma vida separada, porque o Espírito de Deus vai tomar posse na sua vida. Quando eu olho para esta palavra, meus amados irmãos, nós analisamos aqui a importância daquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós observamos aqui que Deus tem uma importância tão grande para nós, para a nossa vida.
Porque existem pessoas que Deus tem uma chamada tão específica, mas tão específica, que ela não compreende o trabalhar de Deus sobre a sua vida. Em que sentido, pastor? Observe, tem pessoas que vai poder fazer tantas coisas, mas tanta coisa, que para essas pessoas vai ser coisas normais. Mas se você fazer coisas que essas pessoas fazem, para você não vai ser normal. Por quê? Porque existe uma chamada dentro de você. Existe algo chamado Espírito Santo dentro da sua vida, que você não pode fazer. Por quê? Porque o dia que você fazer, você vai estar quebrando o princípio e desobedecendo a Deus. Observamos aqui na palavra de Deus que este moço era um moço chamado Sansão, e ele era nazireu de Deus, escolhido por Deus para livrar Israel, para guardar Israel, homem separado, consagrado ao Senhor. E eu sei que ser separado, ser consagrado ao Senhor, existe dificuldade. Por quê, pastor? Porque a gente fica encarnando, porque ele pode, eu não posso, porque aquele faz, eu não faço, mas fulano veio, fulano não quer compromisso, mas vai você ficar sem compromisso com Deus para ver o que acontece. Fulano não quer saber orar, vai você ficar sem orar para ver o que acontece. Fulano não quer jejuar, vai você não jejuar para ver o que acontece. Por quê? Porque existem pessoas que são consagradas e levantadas por Deus para fazer a diferença na terra dos viventes. É por isso que Deus tem uma chamada específica com cada um. Existem pessoas que Deus vai exigir mais. Por quê, pastor? Porque desde o ventre da sua mãe, o anjo disse: este aí é meu. Desde o ventre da sua mãe, Deus disse: esse aí eu escolhi para mim. Então, esse aí, a maneira dele vai ter que ser desse jeito. Mas aí o tempo vai passando. Observamos aqui na palavra de Deus que ele vai desligando da voz da sua mãe e da voz do seu pai. A Bíblia diz que ele tinha uma força que não era dele, a força vinha da parte de Deus. Você vê que as pessoas temiam, porque ele tinha uma força que vinha da parte de Deus. Mas observe aqui a palavra de Deus, que ele não consegue mais ouvir os conselhos do seu pai, da sua mãe, e ele casa com uma mulher estrangeira. Ele busca coisas em lugares que não deveria buscar. Ele começa a viver uma vida qual que não deveria viver. A Bíblia diz que ele começa a trilhar caminhos a qual não era para ele trilhar. A Bíblia vem dizer que ele, numa certa ocasião, ele matou um leão e depois foi pegado no mel do leão, ou seja, tocou em animal morto. Ele não poderia tocar. Por quê, pastor? Porque ele era nazireu de Deus, ele era consagrado, separado a Deus. Ele não poderia jamais chegar perto do animal morto ou do velório, jamais. Ele era separado. E ele começa a quebrar o princípio. Ele começa a desagradar a Deus. Ele começa a se envolver com coisas que não agradam a Deus. Ele começa a ir para o lado das prostituições. Ele começa a ir pelo pecado. E naquilo que ele vai indo, ele vai se aprofundando. Porque Deus, ele tem projeto. Deus, ele escolhe. Deus chamou eu e você, ele chamou. Agora quem vai decidir se eu vou permanecer vai ser eu e você, não vai ser Deus. Deus escolheu, você escolheu. Agora, se você quiser continuar, você vai para frente, senão sua vida para por aqui. Deus chamou cada um de nós para um alvo, para um objetivo. É por isso que você vê muita gente que recebeu uma chamada da parte de Deus, que era pregador, que era missionário, era cantor, era isso, era aquilo, e hoje não é mais. Por quê, pastor?
porque simplesmente foi até um tempo e parou. Foi até um ponto e parou. Deus lhe fez uma promessa, mas a partir do momento que você começa a quebrar princípio, não tem como Deus fazer. A partir do momento que você começa a quebrar as regras que Deus estabeleceu para cada um de nós, não tem como Deus agir. Por quê? Porque Deus opera onde há obediência. Deus opera onde a gente é separado. O que é separado? Você é separado na vida que não agrada a Deus para agradar a Deus. Você viveu uma vida separada. E eu sei que viver uma vida separada no tempo que nós estamos hoje é muito difícil, é muito complicado. Mas eu quero dizer para você, ainda tem esperança para você viver separado, tem jeito. Se você procurar viver uma vida de oração, você consegue ficar separado deste mundo em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia vem dizer aqui que ele cria caminhos. E nos caminhos que ele cria, Deus ainda estava com ele. Não, certa ocasião, os seus inimigos, ele permitiu que os seus inimigos amarrassem. E a Bíblia diz que os inimigos irritam ele de uma tal maneira, zombando ele, que ele quebra a corda como se fosse um fio, como se fosse qualquer coisa simples de quebrar. E a Bíblia diz que com a queixada de jumento ele mata 1000 homens. A Bíblia diz que ele mata um leão. A Bíblia diz que ele vence algumas batalhas, algumas pelejas. E o nome dele começa a ser soprado em várias cidades, em vários lugares. As pessoas tinham medo dele. Quem é Sansão? Quem é Sansão? Sansão é quem? Sansão é o que matou 1000 ali com a queixada de jumento. Sansão é quem? Sansão é aquele que botou fogo na seara, queimou a plantação inteira, amarrou um monte de raposa, soltou. Então nós observamos aqui que a fama de Sansão estava sendo espalhada por toda a cidade inteira, vizinhos. E a Bíblia diz que agora os filisteus, eles procuram uma estratégia para destruir Sansão, para acabar com a sua vida. E a Bíblia diz que ele vai lá e quebra mais outro princípio. Ele vai lá, se achega uma mulher prostituta e deita-se com ela. Ele quebra mais outro princípio. E a Bíblia diz que mesmo assim, ele saiu e derrubou os portões de Gaza, porque ainda o Espírito Santo estava com ele. Deus, ele vai permitir as coisas acontecer sobre a nossa vida. As coisas vão acontecendo da tal maneira que muitas vezes a gente não consegue enxergar o que está diante dos nossos olhos. Porque achamos ainda que Deus está conosco. Num certo momento, ele pode estar assim. Mas observamos aqui a palavra de Deus, que os filisteus, eles procurou uma armadilha, algo que atraísse ele, para que ele venha a ser revelado a alguém o seu segredo. Porque ele tinha um segredo. E o seu pai ensinou: meu filho, você é escolhido, você é Eliseu, você não pode tocar em coisa imunda, você é o servo do Senhor. E outra coisa, o seu cabelo não pode ser cortado, a sua cabeça não pode ser raspada. Mas por que todo mundo pode e não posso? Porque você é escolhido, já expliquei. Existem pessoas que são diferentes. Existem pessoas que são diferenciadas. Então existem coisas que Deus vai pedir, que Deus vai falar: olha, isso aqui você não pode, isso aqui você não deve, isso aqui está errado. Ele vai exigir. Nós observamos aqui na palavra de Deus que agora ele se apaixona, ele deixa se levar pelas curvas de Dalila, e ele se apaixona, e agora os homens descobrem de quem ele está se apaixonado, e agora os homens chegam diante dela e falam: olha, descobre onde estão as suas forças. Fala.
cada um de nós vamos te dar 1000 moedas de prata. Só para você descobrir aonde está as forças dele. E a Bíblia diz, todo mundo conhece a história. A Bíblia diz que ela começou a persuadir. Onde está, Sansão, a sua força? Fala para mim, Sansão. Você não me ama? Você não é o homem que está comigo, que não quer casar comigo? Fala para mim onde está a sua força. Fala para mim os mistérios da sua vida. E agora ele começa a se abrir, começa a brincar. E ele fala assim: me amarrar com cordas novas, e eu perderei minha força e serei como qualquer outro homem. E ela fez um teste, amarrou ele, e ela gritou: se Filisteu vem contra ti, Sansão. E ele quebra a corda como se fosse uma linha fina. A mesma coisa ele fez com os nervos frescos. A mesma coisa ele fez ao dizer que era para trançar os seus cabelos, fazer o trança e colocar até ar. A mesma coisa ele fez. Até por fim, ela persuadiu da tal maneira onde ele perdeu a sua paz e falou: olha, já que você está insistindo tanto aqui comigo, e eu vou lhe dar uma prova de amor. Sou narizinho de Deus. Eu sou escolhido por Deus. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me chamou. 3 coisas que eu não posso fazer, e até muito mais. E uma dessas coisas que eu não posso é ser rapado da minha cabeça, porque o dia que eu for cortar os meus cabelos, eu serei como qualquer outro homem. E a Bíblia diz que agora ela faz dormir no profundo sono no seu colo. E agora chama um dos filisteus que estão escondidos no seu quarto e corta o seu cabelo. E agora que cortou o seu cabelo, ela desperta ele dizendo: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E agora Sansão, naquele momento, amarrado, na sua mente dizia: sairei mais uma vez e vou tirar essa amarração como fio, como fiz de outras as vezes. E quando ela disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão, e a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Existem coisas que o Senhor vai relevando sobre a minha vida e a sua vida. Existem coisas que o Senhor vai dando corda para cada um de nós, que Ele vai permitindo muitas situações acontecer sobre a nossa vida. Mas quando chegar a gota d'água para Ele, não adianta pedir ajuda para o Espírito Santo, porque você não vai ser ouvido. Por quê, pastor? Porque é o tratamento de Deus em você e Deus. Porque existe momento em nossa vida que a gente vai pecando tanto, desagradando tanto a Deus, que Ele vai dizer: vem Espírito Santo, toma a minha vida, eu quero ser cheio como? Quebra 1, quebra 2, quebra 3, quebra 4, quebra 5. Quebra princípio, não respeita a voz de Deus, não obedece a Deus e quer a presença de Deus, quer o Espírito Santo como? Sabe como vai acontecer o Espírito Santo? Quando tiver arrependimento aqui dentro, quando tiver quebrantamento aqui dentro, de verdade. Não é assim não, vem Espírito Santo. Pensa assim que é fácil? A pessoa, molezinha, vem Espírito, vem, toma aí, receba. Oh, que coisa boa. Precisa ter quebrantamento, precisa realmente ter mudança, precisa realmente querer realmente a presença de Deus.
E a Bíblia fala que naquele momento ali, os filisteus para os seus olhos, ele fica cego. Naquilo que ele fica cego, ele começa a ser afligido naquele momento ali agora. A situação para ele fica difícil. Por quê? Porque ele fica cego e começa a apanhar. E agora vai preso. Vai sofrer consequências devido ao seu erro, devido às suas falhas. Vai fazer coisas que não quer fazer. Ser guiado por outros homens. Porque está cego. Não consegue enxergar mais nada. O homem que poderia tudo dar certo na sua vida, mas começou a dar errado, porque começou a quebrar princípio e achou que a conta não ia vir. A conta vem, cedo ou mais tarde, a conta vem. E a Bíblia vem dizer que lá preso na prisão, você acha que ele orava? Orava. Você acha que você estava na aflição, você não ora? Ora. Você ora. No momento da aflição, a gente ora. No momento da aflição, a gente busca. Deus está ouvindo. Mas atender, ainda não. Por quê, pastor? Porque existe um processo de libertação. Um processo de transformação. Existe um momento na nossa vida que a gente está orando a Deus, vamos com Deus, Deus, eu quero isso, eu quero assim, eu quero assado, eu quero assado. Bom, eu vou te dar, mas espera aí, não é a hora. Eu quero entregar a bênção, eu quero entregar para você o que lá que você está pedindo. Está certo, você está aí, se arrependeu, mas eu estou te preparando, porque o que eu vou te dar vai ser coisa grande. Então se prepare, porque eu vou te dar coisa grande. Deus vai dar para você coisa grande, mas para isso tem que ter um preparo. E a Bíblia diz que lá na prisão, o cabelo da sua cabeça voltou o quê? Crescer. Ele voltou a ter comunhão com Deus. Você quer ver o homem ter comunhão com Deus? É quando vê o vento. Você quer ver o homem ter comunhão com Deus quando vem a prova? Sabe por quê? Porque na hora da prova, da dificuldade, a gente corre a Deus. Não é? Eu corro, você corre, todos nós corremos a Deus. Por quê? Porque sabemos que o nosso socorro vem dele. Por que eu e você estão na igreja? Porque nós precisamos dele. Por que eu e você estão na igreja? Porque ele mandou o vento da minha vida, da sua vida, e você correu para cá. Por quê? Porque nós precisamos e somos dependentes dele. Ah, se não fosse ele na minha vida e na sua vida, onde você estaria hoje? Será debaixo da sepultura, morto? Já onde você estaria hoje? Você está aqui e eu estou aqui por causa da graça, da misericórdia dele. E Deus mandou dizer para você: você é Eliseu, você é escolhido por Deus, você é consagrado. Então se coloque na posição em nome de Jesus Cristo. Consagrado, separado. É por isso que você fica questionando: fulano pode isso, pode aquilo. Ah, fulano faz isso, mas eu vou fazer também. Fulano fez, eu vou fazer também. Você vai fulano, você é separado. Todo mundo pode pintar e borrar, mas você não. Todo mundo pode fazer o que é bacana, mas você não pode. Você é escolhido por Deus. Quem é escolhido por Deus, ele não tem domínio na sua vida. Não tem. Quando você fala assim: não quero mais, Deus fala: pois é, você vai ter que prosseguir até o final. Deus, eu vou para a igreja no último culto, não vou mais. Quem disse que você vai? Quem não sou eu. Vai, porque eu tenho a palavra para o seu coração. Aí você vem, Deus vai e fala com você, e você recebe forças para continuar. Aleluia. Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes nós viemos para a igreja só para graça? Jesus. E vamos assim: Deus, é a última vez. Quantas vezes já foi isso? Quantas vezes?
despedir de ninguém, não vou colocar mais o meu pé na igreja. Mas o Espírito Santo foi lá. O Espírito Santo estava no seu coração, sabe isso aqui, ó? Foi direto no seu coração e te contou: o que você está fazendo em casa? O Espírito Santo foi lá e falou no seu coração: está fazendo o quê? Você não sabe que eu te chamei? Você não sabe que eu te escolhi dentro do ventre da sua mãe? Mesmo você querendo parar, você não pode parar porque eu te chamei. Irmão, você não pode parar. Você tem que prosseguir em nome de Jesus Cristo, igreja. Prossegue. Todo mundo parou, pastor. E aí? E aí, você é todo mundo? Todo mundo desistiu. E aí, você é todo mundo? Você não é todo mundo. Você é vaso escolhido por Deus. Glória a Deus. Coloque aí na sua cabeça: você não é todo mundo. Fulano veio, ciclano veio, betano veio, não interessa. Você veio e o projeto que Deus tem é com você nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Pessoas escolhidas por Deus é assim. Ele não tem domínio próprio. Ele até quer fazer o que dá na sua cabeça. Sansão, ele fez muitas coisas que dão na sua cabeça. Mas chegou um momento que ele falou: meu Deus, me devolve o teu Espírito Santo. Chegou um momento na sua vida que ele falou: Deus, me dá de volta. E a Bíblia diz que o cabelo da sua cabeça começou a crescer. E foi crescendo. Você acha que durou quanto tempo de oração naquela prisão? Quanto tempo que ele orou naquela prisão? Porque naquela prisão ele viu os erros que ele praticou. Naquela prisão ele viu as coisas ruins que ele fez. Naquela prisão ele viu as coisas que ele fez e não agradou a Deus. E talvez ele, no seu pensamento: Deus, me dá mais uma chance. Nas suas orações: Deus, me dá mais uma chance. Me dá a tua presença de novo. Me dá o teu Espírito Santo de novo. Porque coisa triste, meu querido amado irmão, quando você está orando e parece que a sua oração não está sendo ouvida. Parece que a sua oração não está sendo atendida. Tem momento em nossa vida que a gente está assim. Tem momento na minha vida que eu acho que eu também estou assim. Que a gente está orando, questionando Deus. É assim, assado. E Deus está aqui, ó. Deus é assim, Senhor. Abençoa assim, Senhor. Faz isso. Deus está aqui, ó. Deus só está dizendo: não chegou o meu tempo. Espera aí, está chegando. Mas Deus, eu quero que faz assim, me abençoa assim, me abençoa assim. Calma que está chegando. E a Bíblia diz que o cabelo estava crescendo. E a Bíblia diz que no certo dia, os filisteus reuniram no templo de Dagom, enchendo a cara. A Bíblia vem dizer que eles dizem: agora manda chamar Sansão, para zombar de Sansão, para rir de Sansão. E a Bíblia diz que foi Sansão, foi pegar o Sansão no cárcere e conduziu o Sansão para dentro do templo de Dagom. E Sansão pediu um dos moços que estava carregando ele, conduzindo ele: me coloque em algum lugar no pilar da casa para que eu possa me segurar. E a história diz que Sansão segurava nos pilares e os filisteus zombando de Sansão, rindo da situação dele. Esse aí é o homem que me matou, feriu milhares de ossos. Esse aí é o homem que matou muita gente nos ossos.
Mas quando eles falaram, cadê o teu Deus, Sansão? Deus se colocou de pé. Porque quando está zombando de você é uma coisa. Quando começa a zombar do Deus que você serve, tudo muda. Por quê, pastor? Porque Deus entra na peleja, irmão. E quando está zombando de você é uma coisa, você é assim, você é assado, sua vida não vai para frente, não adianta. Mas quando começa a zombar de você dizendo, não adianta ir para a igreja porque não vai resolver nada, não adianta fazer campanha porque não vai resolver nada. E quando está falando essas coisas, você é uma coisa. Quando começa a falar do teu Deus, ele se coloca de pé para te dar vitória em nome de Jesus Cristo. Deixa falar de você o que quiser, mas do teu Deus, ele resolve com você hoje em nome de Jesus Cristo. Porque na hora da dificuldade, na hora do aperto, mais são aqueles que apontam do que aqueles que ajudam. Na hora do aperto, é você, Deus. Te dá desespero, te dá angústia, te dá dúvida se Deus existe mesmo ou não. Por quê, pastor? Porque parece que na hora da batalha espiritual, a gente começa a colocar dúvida. Deus, será que o Senhor existe mesmo? Eu tenho uma certa dúvida, porque eu estou orando, estou falando com o Senhor, mas o Senhor não quer me ouvir. E a Bíblia vai dizer aqui no caso de Sansão, que começaram a zombar de Sansão. E naquele momento de Sansão, ele ora a Deus. Sansão já tinha lá no Cássio. Sansão já tinha feito uma aliança com Deus no Cássio. Mas ele não foi ouvido. Mas quando chega o tempo de Dagom, a Bíblia diz que ele um pilar, segurando os pilares daquele templo, porque ele estava cego. Ele falou, Deus, me ouve, Deus, só dessa vez, Deus. Me atende, Deus. Estou com saudade, Deus, do teu Espírito Santo. Naquele tempo que eu matava 1000 homens com a queixada do joelho, que eu matava um leão, estou com saudade, Deus. Coração de humilhação, sabe? Deus, me devolva o teu Espírito Santo, Deus. Eu quero sentir a tua graça, Deus, se manifesta na minha vida para que eu possa me vingar aqui dos meus inimigos e também vingar dos meus 2 olhos, Deus, se manifesta na minha vida. A Bíblia diz que veio o poder de Deus sobre ele e ele derrubou o templo de Dagom, onde a Bíblia diz que matou mais na sua morte do que na sua vida. 3.000 homens morreram. Pastor, ele morreu, mas morreu como herói. Pastor, desceu a sepultura, mas desceu a sepultura como herói. Não importa o seu passado, o importante é o seu presente agora. Como você quer morrer? Quer morrer como herói? Quer morrer como herói? Então se coloque na posição em nome de Jesus Cristo. Não interessa o que você fez, deixou de fazer. A sua vida já passou, já foi. Agora é a cabeça e fala, Espírito Santo, vem, toma a minha vida de novo. Glória a Deus. Se coloque em pé, por gentileza. Quero orar por você.